sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria poder mais uma sexta-feira rezar com você e assim ler mais uma vez o Diário de Santa Faustina. Estamos a cada sexta-feira mergulhando em seu diário, mergulhando no Oceano da Misericórdia. E hoje é mais uma oportunidade. Seguimos firmes, caminhando. Se você perdeu os outros vídeos, eles estão numa playlist aqui no canal que você pode assistir. Os vídeos não são tão longos, então você consegue aí maratonar e ler desde o início, né? Desde o primeiro dia que foi a introdução. Então já separe aí o seu diário, o seu caderno de anotação, para que você possa ali ir anotando, porque o interessante é isso, é você ler o diário e você anotar as partes que te chamaram a atenção, anotar aquilo que o Espírito Santo foi falando com você, porque no diário a gente não só reflete, a gente traz para a nossa vida. Esse é o objetivo, trazer o Diário de Santa Faustina para a nossa vida e assim aplicar, e assim viver, e assim caminhar. Essa é a proposta do Caminhando com Santa Faustina. Então vamos iniciar mais esse nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração a Santa Faustina. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Você pode pegar o seu diário e hoje nós vamos ler a partir do número 171, 171. E diz assim: luta para guardar silêncio, como normalmente ocorre para o retiro, vêm irmãs de diversas casas. Uma das irmãs, que eu não tinha visto havia muito tempo, veio até a cela e disse-me que tinha algo para me dizer. Nada lhe respondi, e ela percebeu que não queria interromper o silêncio. E ela comentou: não sabia que a irmã é tão esquisita. E saiu. Percebi que essa pessoa não tinha nada para tratar comigo, além de satisfazer a curiosidade egoísta. Ó Deus, ajudai-me a me manter fiel. Isso muitas das vezes acontece conosco. Pessoas que vêm para tirar a nossa paz. Pessoas que vêm para perturbar o nosso sossego. Pessoas que vêm para nos perturbar. Já aconteceu com você? Eu acredito que sim, porque acontece comigo. Muitas das vezes a pessoa, ao invés de falar algo instrutivo, ou então não fala nada, a pessoa vem e destila ali o seu veneno. Fala aquela indireta, fala aquela coisa incômoda, fora de hora. Infelizmente tem pessoas assim. E Santa Faustina vem nos ensinar que mesmo nesses momentos ela teve serenidade. Ela manteve o silêncio. Muitas das vezes a gente quebra outra pessoa assim, quando vem falar algo inconveniente, quando vem nos perturbar, nós vamos quebrar essa artimanha, essa malícia da outra pessoa com o nosso silêncio. Simplesmente ignorar. Porque muitas das vezes a melhor coisa que a gente faz é se calar, é ignorar e fingir que não é conosco. Porque se formos debater, pode virar uma discussão. E daí vai virar um mal-estar e ali você já vai estar pecando. Então, o inimigo, ele quer isso, ele quer nos tirar a nossa paz, tirar do nosso eixo. E muitas vezes vêm essas pessoas justamente para implicar, para cutucar. Então, Santa Faustina já nos dá uma lição preciosa. Ela continuou em silêncio sem retrucar e ela termina dizendo: ó Deus, ajudai-me a me manter fiel. Todos os dias nós precisamos pedir isso. Senhor, me ajuda a me manter fiel.
fiel para eu não brigar, para que eu não devolva, que eu não queira pagar com a mesma moeda, que eu não queira ficar argumentando, que eu não queira ficar falando o desnecessário. Então, me ajuda, Senhor, a me manter fiel. Vamos continuar. Agora no número 173. Tentações do demônio durante a meditação. Fui tomada de um estranho temor de que o sacerdote não me compreendesse, ou ainda de que ele não teria tempo para que eu pudesse confessar tudo. Como lhe contarei tudo isso? Se ainda fosse o Frei Bugoski, eu faria com mais facilidade. Mas esse jesuíta é a primeira vez que o vejo. Recordei-me aqui do conselho que Frei Bugoski me tinha dado. Quando estivesse fazendo retiro, deveria anotar, ao menos em resumo, as luzes que Deus me enviasse, ou então fazer-lhe um relato disso, ainda que abreviado. Oh, meu Deus, um dia e meio se passou tão facilmente, e eis que se inicia agora uma luta de vida e morte. Dentro de meia hora começará a conferência, e depois devo ir confessar-me. O demônio tenta convencer-me de que se as superiores tinham dito que essa minha vida interior era uma ilusão, por que motivo perguntar de novo ao confessor e incomodá-lo? Afinal, a Madre X te disse que o Senhor não convive dessa maneira, com almas tão miseráveis. O mesmo te responderá também esse confessor. Por que tens que contar isso? Afinal, não são pecados. E a Madre X te disse claramente que toda essa familiaridade com Jesus é fantasia, pura histeria. Por que então tens que falar sobre isso a esse confessor? Farias melhor se considerasse tudo isso como uma ilusão. Olha, já sofreste tantas humilhações e muitas ainda te esperam, e mesmo as irmãs sabem que és uma histérica. Santa Faustina era muito incompreendida. Os místicos são incompreendidos. Se você for fazer uma pesquisa dos santos místicos, dos santos que tiveram revelações, se você for ler a história, você vai ver que às vezes uma pessoa apenas que acreditava. Uma pessoa que estava ali para ajudar, para ouvir, para aconselhar. Muitas das vezes essas pessoas consideradas místicas, elas travavam uma luta com muita gente, porque não compreendiam a tamanha intimidade que aquela alma possuía. Não compreendiam por que aquela pessoa estava vendo, estava recebendo estigmas. Não, isso é loucura, isso é invenção, isso é histeria, essa pessoa tem problema de cabeça. Então, os santos místicos, eles tinham ali uma perseguição, um preconceito. E isso não está muito longe de nós. A irmã Amália também sofreu, foi silenciada. Hoje ela está num processo para sua beatificação, mas nós não sabemos quando sairá, porque ainda estão averiguando. Porém, desde a época que ela começou a ter ali as revelações de Jesus, sofreu os estigmas, o padre que acompanhava já atestava a sua veracidade. Porém, também não foi dado ouvidos a ele. Então, por mais que esses místicos tenham uma pessoa para ajudar, isso não quer dizer que as outras pessoas vão acreditar só por isso. Ah, então tem uma testemunha, eu vou acreditar. Não. As pessoas vão pensar assim, é mais um louco que caiu no golpe, que acreditou. Então, olha o desafio que Santa Faustina passava. Por isso que ela ficava tão inquieta. Porque imagina, você está vendo Jesus te pede coisas difíceis, ninguém acredita, as pessoas te criticam. Então você começa a questionar, peraí, será que eu sou mesmo histérica? E eu acho interessante que os santos, eles têm muito esse cuidado na questão da confissão. Nesse relato que eu li, Santa Faustina, ela escreve tudo aquilo que ela vivencia, tudo aquilo que ela sente para poder passar para o seu confessor. Isso quer nos ensinar para que a gente faça uma boa confissão, que a gente anote.
Quando formos fazer o nosso exame de consciência, você pega um pedaço de papel e vai ali anotando. Ah, mas se alguém vê, não, depois que você confessar, você joga fora o papel, você queima o papel, rasga em 1000 pedaços. Pronto, as pessoas não precisam nem... As pessoas não vão nem saber que você estava com papel. Mas é interessante isso, fazer esse uso de anotar para ajudar na hora da confissão. Bem, vamos agora ler lá o número 178. Vamos dar um pulo. E diz assim: hoje começamos a terceira provação. Reunimos-nos às 3 com a Madre Margarida, porque as outras irmãs tiveram a terceira provação na casa do noviciado. A Madre Margarida começou com uma oração e esclarecendo em que consiste a terceira provação. Lembrou quão grande é a graça dos votos perpétuos. De repente comecei a chorar alto. Os olhos da minha alma viram imediatamente todas as graças divinas, reconhecendo-me tão miserável e ingrata diante de Deus. As irmãs começaram a censurar-me. Por que ela chora assim? No entanto, a Madre Mestra defendeu-me e disse que não se admirava. Passada a hora, fui diante do Santíssimo Sacramento e, como a mais miserável e desprezível, roguei-lhe misericórdia, para que se dignasse curar e purificar a minha pobre alma. Então ouvi essas palavras. Olha como é que os santos se comportam. Eles se classificam como miseráveis e desprezíveis. Se você for ler a história dos santos, ou você que acompanha aqui o santo do dia, muitas das vezes, quando eu ia pesquisar e que eu lia isso, eu sempre transmitia, porque era assim que os santos se declaravam. Eles não se achavam mais especiais, importantes. Eles não se consideravam os melhores oradores, ou aqueles que eram místicos, ou aqueles que faziam milagres. Eles não se consideravam nada disso, porque eles sabiam que eram graça de Deus, que eles eram instrumentos de Deus. E porque eles se rendiam tanto, era que Deus se utilizava delas. Porque justamente eles reconheciam que eles eram nada. E que era a graça de Deus que habitava. Que era a graça de Deus que os conduzia. Isso é também para mim e para a sua vida. Então é isso que eu e você precisamos aprender com os santos, de que nós precisamos da graça, é a graça que nos conduz, é a graça que nos guia, que nos orienta. Então por isso que nós precisamos pedir todos os dias a graça de Deus, para nos mantermos fiéis à sua palavra, ao seu ensinamento. Então os santos entenderam exatamente que esse é o ponto, né? Esse é o segredo, né? De pedir a graça de Deus, de ser dependente. E Jesus diz assim a Santa Faustina: minha filha, todas as tuas misérias foram consumidas no fogo do meu amor, como uma palha lançada num enorme braseiro. E com essa humilhação estás atraindo sobre ti e sobre outras almas todo o mar da minha misericórdia. E respondi: Jesus, formai o meu pobre coração de acordo com o vosso divino agrado. Uma frase que pode ser até o título desse nosso vídeo, porque esse precisa ser o nosso desejo, de falar para Jesus: formai o meu pobre coração de acordo com o vosso divino sagrado, de acordo com o vosso divino agrado. É buscar se assemelhar ao coração de Jesus. É buscar imitar Jesus, imitá-lo, segui-lo, fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. E daí você pode olhar para a sua história, para a sua caminhada e ver o que você tem feito, os caminhos que você tem tomado têm agradado a Deus? As coisas que você faz têm agradado a Deus? É uma pergunta que fica para cada um de nós. Vamos continuar no número 180. Durante o advento, despertou no meu coração uma grande saudade de Deus.
O meu espírito ansiava por Deus com toda a força do meu ser. Nesse tempo, o Senhor concedeu-me muitas luzes para conhecer os seus atributos. O primeiro atributo que o Senhor me deu a conhecer é a sua santidade. Essa santidade é tão elevada que treme diante dele todas as potestades e virtudes. Os espíritos puros cobrem o seu rosto e mergulham em incessante adoração, e têm apenas uma palavra para expressar a maior honra, isto é, santo. A santidade de Deus derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma que nela vive. Embora nem sempre com a mesma intensidade, existem almas inteiramente divinizadas, porém, há também outras que tão somente vivem. O segundo atributo que o Senhor me deu a conhecer é a sua justiça, e esta é tão imensa e penetrante que atinge o fundo do ser, e tudo diante dele é manifesto em toda a nudez da verdade, e nada lhe pode resistir. O terceiro atributo é o amor e a misericórdia, e compreendi que o amor e a misericórdia é o maior atributo. É ele que une a criatura ao Criador. O mais imenso amor e abismo da misericórdia eu reconheço na encarnação do Verbo, na sua redenção. E foi aqui que conheci que este é o maior atributo em Deus. A gente só começa a mergulhar na profundidade da palavra de Deus, das coisas divinas, quando a gente passa a ter uma vida de oração. Santa Faustina, em um momento de adoração, o Senhor foi revelando a ela esses atributos. Por que ele revelou isso? Para ajudá-la a caminhar. Quando a gente lê a palavra de Deus, é justamente isso, para que ela venha nos como ser uma bússola, para nos orientar para onde ir, o que fazer, o que não fazer, fazer o que agrada a Deus, fazer o que desagrada ao mal, não ceder às tentações, não ceder às minhas inclinações. Mas como é que eu descubro isso? Como é que eu sei lidar com isso quando eu me coloco em oração? Então, recapitulando esses atributos que Nosso Senhor deu a Santa Faustina, primeiro falando da santidade. E aqui nós podemos trazer para nós a nossa santidade. Diante do nosso estado de vida, seja solteiro, seja casado, a nossa santidade, a nossa santificação, daquilo que a gente não pode fazer, daquilo que a gente não deve ver, daquilo que a gente não deve levar os nossos sentidos a pecar. O segundo atributo é da justiça de Deus. Nada fica encoberto, o Senhor sabe tudo. Então, assim como ele é amor e misericórdia, que é o terceiro atributo, ele também é justiça. Então, por isso que eu preciso andar no caminho reto. E aqui, no terceiro atributo, é o amor à misericórdia, que eu e você somos convidados a mergulhar, que eu e você somos mergulhados a adentrar, de não ter medo, de não ter medo do amor de Deus, de não ter medo da sua misericórdia. Basta nos entregar. Quanto mais se entregar, mais você será inundado, tomado por esse amor, por essa misericórdia. Continuando no número 181. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar por limpá-lo com o maior cuidado, durante todo o tempo da limpeza, ela andava atrás de mim e dizia: aqui tem um pouco de pó, ali uma pequena mancha no chão. A cada indicação sua, eu limpava até 10 vezes a mesma coisa só para satisfazê-la. Não é um trabalho que cansa, mas esses resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro, mas ainda foi se queixar para a mestra. Olhe, madre, que irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, é possível ser mártir em silêncio? Pois não é o trabalho que tira as forças, mas esse contínuo martírio. Mais uma vez, Santa Faustina exerce o silêncio, exerce a mansidão. Ao olhar por esse fato, por essa
esse incômodo que ela passou, com certeza eu e você poderia ter uma reação diferente. Então eu posso dizer por mim que numa situação dessa eu também ia reclamar, eu também ia ficar indignada. E Santa Faustina vem ensinar mais uma vez sobre o silêncio, de não resmungar. Ela nessa situação teria razão até de reclamar, porque ela estava fazendo um serviço, um favor para a irmã e a irmã reclamando. Mas mesmo assim, ela não quis reclamar, ela não quis dar corda para a irmã. Mesmo assim, a irmã ainda foi reclamar dela para a superiora. Quando começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, é possível ser mártir em silêncio? Pois não é o trabalho que tira as forças, mas esse contínuo martírio. Mais uma vez, Santa Faustina vem nos ensinar o poder do silêncio, que é difícil exercitar quando tem algo incomodando, quando tem alguém incomodando. Aqui, nessa situação, Santa Faustina estava prestando o serviço que é normal de um convento. Até porque cada uma tem uma função. Só que chega a ser até estranho, porque como é que pode? Se a irmã está limpando o meu quarto, eu ainda vou lá e fico implicando com a irmã, chega a ser até desumano de saber que tem um comportamento desse no convento. E que isso pode acontecer nos dias de hoje também. A gente não sabe. Mas Santa Faustina vem nos ensinar que ela não retribuiu a ofensa. Ela não retribuiu ali o mal. Mesmo sabendo que a irmã ainda foi se queixar dela. E ainda foi contar uma mentira para a madre. E ela poderia até ser punida. Então, além de Santa Faustina ser incompreendida, ela também sofria a implicância das outras irmãs. A maldade de uma irmã que não deveria ter esse sentimento, porque anteriormente Santa Faustina se declarava como desprezível, miserável. E uma irmã que faz isso com outra, com certeza ela não tem esse sentimento. O que habita nela é a soberba, é a arrogância. E o que isso quer dizer para mim e para você? Além do poder do silêncio. Quais os sentimentos que a gente deixa aflorar diante das contrariedades da nossa vida? Quais são os sentimentos que a gente deixa que grite diante de uma situação adversa, de uma implicância, de uma humilhação, diante de um não que a gente recebe? Como eu tenho me retratado? Como eu tenho me colocado? Então isso quer dizer para mim e para você que o poder do silêncio vai nos moldando, vai nos treinando. E assim a gente adquire virtude. E assim a gente adquire a ter o jeito de Jesus. Porque Jesus, com certeza, se passasse por uma situação dessa, ele também não ia abrir a boca. Na verdade, ele passou na cruz, estava sendo humilhado, apanhou, e mesmo assim ele não abriu a boca. E mesmo assim ele não saiu em sua defesa. É difícil? É difícil. Claro que é difícil. Nós estamos lendo aqui um relato de Santa Faustina que, ao ler, é muito bonito. Nós ficamos até comovidos, sensibilizados também por ver que a santa sofria tanta humilhação e mesmo assim se colocava ali como o cordeiro no matadouro. Mas quando é com a gente, quando é na nossa vida, muitas das vezes a gente não faz esse silêncio, a gente não tem esse comportamento. Mas não é porque a gente não tem esse comportamento que a gente não possa tentar, que a gente não possa dar o primeiro passo de pelo menos tentar calar, tentar ceder, tentar não retrucar, pelo menos tentar, porque essa é a nossa conversão. A gente vai tentando, a gente vai caminhando, a gente vai crescendo
Como é que a gente cresce na nossa vida de oração? Porque a gente vai tentando. Ah, hoje eu estou desanimada, mas eu vou orar. Ah, hoje eu não estou afim, mas eu vou fazer. Ah, hoje eu não quero ir para missa, não, mas eu vou. Ah, hoje eu não quero rezar o terço, mas eu vou rezar. Então você vai dobrando a sua vontade. Esse dobrar nos faz crescer em virtude, nos faz crescer na graça. E é isso que nós estamos aprendendo com Santa Faustina. E isso não é só para um grupo seleto de pessoas. É para todos, todos que se abrirem, todos que desejarem fazer essa caminhada. Todos que desejarem fazer, ter essa experiência de ser moldados, de ser modificados, de ser forjados. Se você tem esse desejo, por mais que hoje você não consiga silenciar, você é uma pessoa brigona, às vezes você é uma pessoa que responde e que quer resolver do seu jeito, mas você pode pedir que o Espírito Santo te ajude a amansar essa fera que está dentro de você, que aos poucos vai sendo modificado, aos poucos vai amansando, vamos dizer assim. Então, Santa Faustina hoje veio dar assim uma aula para nós de a força do silêncio. Continua no 182. Conheci que algumas pessoas têm o dom especial de incomodar os outros. Põe os outros à prova como podem. Nada adianta uma pobre alma quando cai nas suas garras. As melhores intenções são mal interpretadas. Véspera do Natal. Hoje me uni intimamente com a Mãe de Deus e revivi as suas experiências mais íntimas. À noite, antes da cerimônia da fração do pão ázimo, entrei na capela em espírito, partilhei o pão ázimo com os meus mais queridos e pedi à Mãe de Deus graças para eles. O meu espírito estava todo imerso em Deus durante a missa do galo. Vi na hóstia o menino Jesus e meu espírito mergulhou nele. Embora fosse uma pequena criança, a sua majestade invadia minha alma. Senti-me profundamente invadida por este mistério, esse grande rebaixamento de Deus, esse inconcebível despojamento. Durante todo o Natal, eu sentia isso vivamente na minha alma. Nunca compreenderemos essa grande humilhação de Deus. Quanto mais reflito sobre isso, quanto mais Santa Faustina mergulhava e se submetia às humilhações, se submetia à vontade de Deus, mais Nosso Senhor se revelava para ela. Isso aconteceu com todos os santos? Não, era uma graça especial que Santa Faustina tinha. Mas o que isso quer dizer para mim e para você? Que quanto mais eu busco a Deus, mais Ele vai falar ao meu coração, mais Ele vai me ensinando, mais Ele vai me ajudando, mais eu vou ficando parecida com Jesus. Quanto mais eu buscar. E pode ser que eu tenha assim alguma revelação mística? Pode acontecer. Nós não sabemos como Deus se manifesta para cada um. Para cada um é diferente. Mas o que é mais comum são as locuções interiores. É quando a gente sente aquele ímpeto dentro de nós, como se Deus falando, como se tivesse alguém ali falando conosco. Essa locução interior é o que normalmente acontece. Como a gente sente isso? Quando eu me abro à vontade de Deus e deixo Ele falar comigo. Às vezes, quando a gente ouve uma palavra, uma música, aquilo também solta nos nossos ouvidos como se Deus estivesse mesmo falando ali, direcionando, dando um sinal. Então, são essas as maneiras. Santa Faustina tinha a graça de ver Jesus. Nós não temos essa graça, mas nós podemos ouvi-lo, nós podemos sentir, nós podemos ter essas sensações de Deus falando conosco. Como eu falei, uma voz que vem dentro de nós, um pensamento, uma música, uma palavra que nos ajuda a ouvir a voz de Deus. E isso é possível para todos.
Nós estamos, ao ler o Diário de Santa Faustina, nós nos deparamos com uma mística, alguém que via Jesus. Alguém que teve uma profunda intimidade com Jesus. Eu e você não temos essa graça de ver, mas podemos sim ter grandes experiências a partir da nossa oração, da nossa vida de oração. Vamos concluir no número 183. Um dia após a Santa Comunhão, ouvi esta voz: desejo que me acompanhes quando vou aos doentes. Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo, pois as irmãs do segundo coro não acompanhavam o Santíssimo Sacramento. São sempre as irmãs diretoras que o fazem. Pensei depois comigo mesma que Jesus daria um jeito. Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar-me e disse-me: a irmã irá acompanhar Nosso Senhor quando o padre for visitar os doentes. E por todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor, e como um cavaleiro de Cristo, procurava sempre cingir-me com um cinto de ferro, pois afinal não convia acompanhar o rei vestida como de costume, e esta mortificação eu oferecia pelos doentes. Então, duas coisas que eu quero chamar a atenção para esse trecho do 183. Quando Santa Faustina diz que Jesus daria um jeito. Santa Faustina já estava acostumada de que quando Jesus pedia algo para ela sabia que ele ia dar um jeito para que as coisas acontecessem. A certeza de que Deus vai agir. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter diante daquilo que hoje você vive, de uma realidade dura, de uma tribulação, de uma dificuldade que você esteja passando. Essa é a certeza que eu e você precisamos ter. Jesus vai dar um jeito. Jesus vai vir com a provisão, vai vir com a providência, vai vir com a cura, vai vir com o milagre. Jesus vai dar um jeito nessa situação. Quando? Eu não sei. Como? Eu também não sei. Mas Jesus vai dar um jeito. Que você tenha essa certeza dentro do seu coração de que Jesus vai dar um jeito naquilo que você busca. E o segundo é que Santa Faustina fazia penitência, fazia sacrifício. Ela se cingia com um cinto de ferro. É claro, eu não estou falando aqui que você tenha que colocar também um cinto de ferro, andar, sabe, naqueles filmes antigos que você viu os presos com uma bola de ferro pregada, né, no seu calcanhar, para que eles não pudessem correr por conta do peso, né, não fugisse. Claro, não estou falando para você fazer isso, mas nós podemos sim fazer pequenas penitências, fazer sim mortificações, de deixar de comer algo, de fazer um jejum com mais longas horas. Às vezes a gente nem percebe, mas muitas das vezes a gente faz sacrifícios por coisas humanas ou até mesmo pelo nosso querer e a gente não percebe. Quer ver um exemplo? Você vai viajar e aí às vezes você não consegue parar para almoçar, para tomar um café, e aí você come qualquer coisa ali para tapear ali a fome e você está empolgado, então tudo bem, você está empolgado que você está viajando. Mas você na sua casa, no conforto do seu lar, se alguém chega para você e fala: olha, vamos comer menos. Ah, não, comer menos não, eu vou passar mal. Não dá para fazer jejum não. Mas se fosse para uma outra coisa, você não ia esquentar. Eu passei algo parecido recentemente. Eu estava viajando e eu não tinha como parar para almoçar. E ali eu fui comendo um biscoitinho no meio do caminho. E ali na hora o Espírito Santo falou comigo, exatamente isso. Se fosse para fazer jejum, você ia dar desculpa. E ali eu fui entendendo o mistério que agora eu estou partilhando com você. Porque muitas das vezes eu poderia se utilizar daquela situação já para oferecer a mortificação, já para falar assim, eu já vou estar privada mesmo de parar para comer, então vou aproveitar e vou
vou fazer o jejum, vou fazer uma mortificação aqui. Mas não, eu fiquei ali tapeando, né, para não ficar sem comer nada, e eu perdi a oportunidade. Então, que eu e você não percamos a oportunidade que Deus nos dá de fazer pequenas entregas e mortificações ao nosso Senhor, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós, nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma. Aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Por mais uma sexta-feira concluída, por mais uma vez pararmos para ler, meditar e rezar com Santa Faustina. Eu te espero então na próxima sexta-feira. Para você que não sabe, todas as sextas-feiras, às 16 horas, estamos lendo o Diário de Santa Faustina. Então a gente está caminhando, ainda estamos no começo. Hoje paramos no número 183. 183 ainda. Ainda falta muita coisa, muita. O Diário de Santa Faustina passa do número 3000. O Diário de Santa Faustina passa do número 1800. Aos poucos nós vamos chegar até lá, com a graça de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Então, eu te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que Nosso Senhor te abençoe abundantemente, que Nossa Senhora rogue por você, que Santa Faustina também nos ajude a ter essa confiança, essa entrega, de que o Senhor dará um jeito, de que Jesus vai dar um jeito em todas as coisas da nossa vida, nas nossas necessidades. O que basta é que confiemos e esperemos no Senhor, amém? Santa Faustina, rogai por nós, fica na paz.